Fala pessoal, beleza? Tô aqui com o meu amigo Roberto de novo, vocês já conhecem, né? Tem vídeo aqui no canal. E hoje eu convidei o Roberto pra gente falar sobre a sensação de segurança de morar aqui no Paraguai, né, Roberto? Isso. E para gravar sobre esse tema, a gente tá aqui no bairro Cagururu. Vocês já viram no shorts aí, né? Que significa Monte Alegre, que é onde o Roberto está construindo aqui os dúplex, os sobrados. E a gente vai andar pelo bairro aqui conversando sobre a sensação de segurança aqui no Paraguai e você vai acompanhar a gente. Vamos lá, Roberto? Vamos lá. Eu vou começar a filmar aqui pra frente. Olha aí, tá quase pronto os sobrados. A gente já deu uma volta lá dentro, lá tá ficando muito legal. Já começou a mobiliar esse aqui da ponta, né? E assim que tiver prontinho, eu vou vir cá pra mostrar pra vocês como que tá ficando legal. A gente vai dar uma volta aqui pelo bairro. Aqui já tá pra... logo já vão empedrar aqui também, né, Roberto? Isso, o comunicado que nós recebemos da prefeitura é que em abril já vai estar empedrado. Inclusive lá atrás tinha a Avenida Ucrânia, uma parte dela, que ela foi asfaltada tem uns 4 meses. Ah, dá pra ver o asfalto ali. Isso. E ali agora vem até mais fácil aqui, que dá para ver tudo do asfalto desde a Rota 1 até aqui. O bairro aqui, grande parte é empedrado, né? Isso, a maior parte daqui, desta rua para o lado direito é tudo empedrado. O Roberto ele veio de São Paulo, então assim, para quem vem de uma... Era São Paulo capital mesmo, né, Roberto? Isso, São Paulo capital. Então assim, para quem vem de São Paulo capital, o contraste é muito maior, né? Não, aqui é uma tranquilidade que eu não senti assim há muitos anos. Olha, ó, casa sem muro, ó, tranquilo. E aqui você à noite, de madrugada, pode sair, pode tirar o celular do bolso, filmar, fazer uma chamada de vídeo com alguém em qualquer lugar. É coisa impensável em São Paulo hoje. A gente estava até comentando aqui com o Charles que a gente lá em São Paulo já tem o celular normal e o celular do ladrão. Daí então o celular normal, com os aplicativos de banco e coisa assim, já fica em casa, né? Virou telefone fixo. É o smartphone fixo. E aqui é fantástico, você anda a qualquer hora, em qualquer lugar, mesmo em lugar que não é bem iluminado, que não tem ninguém, você anda muito tranquilo, é raríssimo você ouvir falar alguma coisa. Bom, vale lembrar que a gente está na capital do estado de Itapúa, né? Então assim, guardadas as devidas proporções, é uma cidade grande do Paraguai. E aqui a gente não ouve falar de assalto. Aqui é muito raro. O que a gente ouve às vezes é uma casa que ficou sozinha e às vezes era de estrangeiro e a pessoa falou para outras pessoas que ia viajar, que a casa ia ficar vazia e acaba chamando a atenção, né? São os furtos, né? Os pequenos furtos. Isso. E quando a gente diz assim, ó, o Paraguai é muito seguro, realmente é muito seguro. Porém, a pessoa também não pode, como é que fala? Romantizar e achar que aqui, vamos supor, a Suíça, né? Você pode largar tudo no meio da rua. E até pode, sabia? Às vezes. Eu falo que ali perto de casa tem a vizinha da frente, ela vende roupa. Aí ela coloca as roupas na grade da frente do portão e vai pra dentro. Aí alguém para, buzina, ela vai lá, vende, depois volta pra dentro de novo. Então, não sei, tem assim umas coisas assim que pra gente principalmente, pra mim, né, que vim de São Paulo, imaginei inimaginável, né? Exatamente. Ó, vou mostrar aqui, ó, a casa aqui com alambrado, ó. O portãozinho é aberto, não tem nem portão, não tem nada. Mesmo as casas mais arrumadinhas, tudo a gradezinha baixinha. Isso, ó. Eu vou aproveitar que a Bia está filmando e vou passar perto da grade para ver a altura da grade. Olha lá. Calma, perito! O cachorro querendo... é porque eu fui na casa dele, tá? A comida tá ali, ó. Eu não vou fazer amizade com o perito porque eu tô gravando, mas deu vontade de parar e passar a mão. Porque esses cachorros, assim, eles vêm latindo, aí você faz uma gracinha, pronto, já vira de barriga pra cima e fica... Mas olha só, que paz. Ó, tudo baixinho, os muros. É muito tranquilo aqui, mesmo à noite, não tem problema nenhum. Eu me apresentei lá para uns vizinhos há uns meses atrás. Eles estavam tomando tererê ali na calçada
E já me chamaram, sentei lá, já comecei a conversar com eles, e daí depois eles mesmos falaram, ó, nós aqui vivemos no paraíso. Eu falei, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Assim, Roberto, na sua opinião, o que contribui para que a gente tenha essa sensação de segurança, Porque assim, ó, embora tenha muita polícia aqui, eu não vejo a polícia passando muito assim nos bairros e tudo, e mesmo assim a gente ainda tem essa sensação de segurança. Eu acho que número 1 é obediência às leis, né? Que no Brasil o crime foi relativizado. E aqui não, aqui ainda tem punição, tem cadeia. Imagina que alguém vai preso no Brasil por ter invadido uma casa que estava vazia, né? Aqui não, a pessoa vai para a cadeia. E também as pessoas, todo mundo tem seu trabalho, e outra coisa, a gente vê gente mais pobre, mas a gente não vê miséria. Exatamente, interessante. Daí, então, tem assim, gente pobre, mas todo mundo trabalha, todo mundo tem condições de comprar sua moto, de continuar seu trabalho, de progredir, e não tem miséria, né? No Brasil tem muita miséria. E é interessante que essa questão do trabalho, está todo mundo correndo atrás e o Estado não atrapalha, ou pelo menos atrapalha pouco. Isso, né? O Estado aqui é muito tranquilo, desde que você não esteja transgredindo as leis, você está fazendo as suas coisas, ninguém vem te encher o saco, não vem fiscal perturbar toda hora, querer te acharcar de alguma coisa. Daí, então, nesse sentido, é muito tranquilo. Eu, pelo menos até agora, a minha experiência de empreender no Paraguai está sendo bem positiva. E aí a gente estava até conversando, é claro, não pode deixar tudo à mostra e no meio da rua, que claro, vai parecer um oportunista, né? Gente boa e ruim tem em todo lugar. Mas você estava me contando, né, que durante a obra ali, você não teve problema, né, de roubarem material? Não, não foi roubado nada. Claro, também você não deixou tudo aberto nem nada, mas ninguém pulou para... Não, então, ninguém invadiu a obra, ninguém invadiu nada por lá. Assim, só no final, quando a gente já tinha coisas, digamos, um pouco mais valiosas, né? Daí então ficou um rapaz que estava dormindo já lá na obra, mas muito tranquilo, e os vizinhos são todos amigos, todo mundo se conhece. Mesmo quando você chega, todo mundo é muito hospitaleiro, o pessoal é muito acolhedor. Aqui é demais, né? Não, aqui o Paraguai não existe com esse termo de acolhimento do pessoal aqui, é uma coisa que não existe. Eu já conheci 20 países e nenhum país tem essa hospitalidade que o Paraguai tem. A fera. E daí, então você se sente acolhido também. E isso também acaba te dando uma sensação de segurança, que você sabe que se você tiver algum problema, o vizinho está ali para te ajudar também. Eles acabam virando amigos também para te dar um suporte caso você tenha algum problema, né? Alguns brasileiros já me relataram assim que o paraguaio é um povo muito fechado, mas eu acredito que é o seguinte: o povo paraguaio tem uma cultura muito rica. Então, assim, eu já notei que quando a gente chega esforçando para falar o idioma deles, quando a gente, sei lá, às vezes demonstra interesse pelo Guarani, e tipo assim, aí parece que, sabe, assim, eu não tive experiência negativa nenhuma até hoje com o pessoal do Paraguai. Todo mundo que eu cheguei para conversar sempre foi muito, assim, solícito, muito, não sei a palavra certa, mas agora quando você tenta realmente se comunicar no idioma deles, quando você demonstra esse interesse pelo Guarani, aí parece que muda mais ainda, sabe? Eles se sentem valorizados, eles veem que você respeita a cultura deles, que você está aqui não para impor o que você quer, né? Mas sim de você se integralizar na cultura deles, você fazer parte do lugar. Exatamente. Uma coisa que eu já reparei aqui no Paraguai também, não é o caso aqui, mas eu olhei para essa loja e lembrei. Eu não sei se você já reparou, tem muitos comércios que grande parte das coisas fica para o lado de fora.
por exemplo, um freezer, um balcão, e ali fecha a noite e fica. Ali no centro mesmo tem uma distribuidora tem uma distribuidora que chama Subodega. Aí perto dela tem uma outra distribuidora que os freezers ficam tudo na calçada, dia e noite, que ninguém mexe. Tem assim umas coisas que pra gente é assim inusitado, né? Que a gente não espera. Todo mundo com o seu cachorro. Agora eu vou te falar, até os cachorros aqui do Paraguai são gente boa. Não, é sério, aquele lá tava brabo lá, mas é porque eu cheguei perto da vasilha de ração dele lá. Aí ele se sentiu assim... Não mexa na minha comida. Eu invadi o território dele, né? Nossa, porque aqui é o seguinte, tem muito cachorro na rua, mas não quer dizer que os cachorros são de rua. Né? O pessoal tem esse costume de deixar os bichos soltos. Assim. Tem muitos cachorros soltos, mas é de boa. Às vezes eles vêm assim latindo, mas você não dá nem atenção, eles acabam esquecendo de você. Exatamente. Então tem essas duas casas, eu acho elas bonitas também, são casas interessantes. Ela tem a quina de vidro assim, né? Isso. Eu acho legal, assim, daí você vê que tá tendo já umas casas melhores, sim, tal, sim. O lugar tá progredindo. E é um bairro bem tranquilo aqui. Tranquilo, e é bem agradável. Eu não sei se na imagem vai passar a sensação que a gente tem aqui ao vivo, mas, sei lá, as cores, as árvores, tudo é muito aconchegante, assim, esse bairro aqui. E ao mesmo tempo a gente está aqui pertinho do centro. Tá pertinho do centro e ao mesmo tempo, aqui nesse bairro agora, acho que a gente já está no São Pedro, né? É porque o aqui tá bem no limite. Exatamente. Tem tudo aqui. A pessoa não precisa sair daqui para ir para o centro para nada, né? Então daí você vê mesmo as casas maiores, né? Que você vê que são mais... Você vê que não tem segurança, né? É uma grade, mas qualquer um pula, né? Não tem cerca elétrica, não tem nada, né? Ó, aqui mesmo, muro alto, mas não tem cerca elétrica, não tem nada. E eu estava até falando o seguinte, que no Brasil a gente é acostumado a ter muro alto, né? Cerca elétrica e tudo, mas eu falo o seguinte, que na minha concepção, o muro alto, ele te dá privacidade, mas eu acho que a segurança não é tão boa quanto uma grade. Porque o muro, se o meliante pula para dentro, ninguém vê mais nada. Exato, e a grade, isso daí tem... A grade tá... Tem muito estudos falando justamente disso, né? Tem até vários condomínios em São Paulo, mesmo no litoral de São Paulo, que acabaram substituindo os muros por placas de vidro. Porque né? aí você... Justamente para que a pessoa possa olhar o que tá dentro, né? Exatamente. Roberto, o que foi mais contrastante para você nesse quesito de segurança quando você chegou no Paraguai? Eu digo assim, alguma coisa que realmente foi contrastante ou alguma coisa que você, por exemplo, demorou a se acostumar. Assim, eu, por exemplo, vou falar da minha parte. Eu demorei a ficar mais tranquilo caminhando ou até mesmo em algum comércio, alguma lanchonete que eu tivesse. Porque no Brasil, eu sempre sentava, sempre chegava em algum lugar, pode parecer, né, neura, mas eu sempre olhava uma rota de saída, nunca sentava de costa para a rua, né? Aconteceu alguma coisa desse tipo com você aqui? Já. Eu estava uma vez à noite andando lá pela costaneira da praia de Moecaé. E estava à noite, não tinha ninguém, estava andando por ali e de repente eu ouvi uma moto que estava vindo. Pronto. Dois caras numa moto? Daí você fica já assim, né, naquela tensão, né? E daí então eu me peguei nessa neurose, né? Você já fica em estado de alerta, né? É difícil acostumar, né? Agora assim do resto eu às vezes, por exemplo, eu ainda fecho muito o carro, me atenho muito a isso. Eu vejo que muitas vezes eles deixam o carro ligado e vão no mercado. Exatamente. O outro dia, acho que estava muito quente, o pessoal, para não desligar o ar-condicionado, eles deixam o carro ligado. Caminhonete, o cara com aquela caminhonete faz isso. Então eles deixam o carro ligado e vão
no supermercado e deixa o carro ligado com o ar-condicionado ligado. Então é assim uma coisa meio inusitada pra gente, né? Porque tá fora da nossa realidade. Ó, a minha cidade era pequena, 20 mil habitantes. Um cliente parou para comprar alguma coisa e deixou o carro aberto com a chave na ignição. Quando ele voltou, o carro não estava. O cara roubou o carro com o filho dele dentro do carro, o menininho lá, sei lá, acho que tinha 2 aninhos, sei lá. Então, Só que aí o ladrão acho que ficou com a consciência pesada e abandonou o carro mais na frente. A gente estava lá até por acaso no dia que teve a comemoração do Natal, lá o desfile de Natal lá na Coçaneira. Ah, sim. E a gente estava um pouco mais afastado. E umas 2 vezes apareceu assim, criança de uns 3 anos andando sozinha assim, né? Daí a gente pegou e avisou a polícia, falou, acho que aquela criança tá sozinha ali, né? Não passa nada. Se perdeu da mãe, daí então os policiais foram lá, pegaram a criança no colo, né? Acho que para tentar localizar os pais. E daí então assim, o pessoal fica tão tranquilo, porque imagina, uma criança de 3 anos em São Paulo, você jamais deixaria assim, né? Impensável. E você vê que o pessoal até na inocência, né? Justamente como o pessoal fica tão tranquilo, né? Que não acontece nada, que eles acabam até facilitando, né? Porque a criança poderia muito bem ter ido para a avenida e aí, se ela sair entre 2 carros, né? Poderia ter sido atropelada, né? Então você vê que até na inocência eles estão tão acostumados, porque a coisa é tão tranquila, que eles acabam abusando, né? Exatamente. Não, é muito comum esse negócio de criança solta, né? Não tem... É assim, ó, antes de começar a gravar, eu ainda falei com o Roberto. Roberto, a gente vai falar a verdade, o que a gente realmente sente, né, para não romantizar o negócio. Porque tem coisa que você só vai sentir quando estiver aqui mesmo. Não tem essas coisas que a gente falou aqui, é tudo coisa que a gente vivencia no dia a dia. E por mais surreal que pareça, é isso. Não tem o que, sabe? É isso aí mesmo. Agora tem a parte lá de Pedro Juan Cabaleiro, sim, né? Sim, a fronteira seca com o Brasil é um lugar mais perigoso. Por aqui, como a gente está na fronteira com a Argentina, e a fronteira com a Argentina é mais vigiada, tem de qualquer forma o rio também, que já é uma barreira natural, daí então está um pouco mais seguro. E por ser uma cidade turística também, né? O pessoal tem uma atenção maior diga assim, a própria municipalidade, né? Tem sei lá, um policiamento maior, não sei. Isso, daí você vê que sempre tem policiais, tem muitas câmeras nas ruas, daí então, e você vê que aconteceu um furto, aconteceu alguma coisa, a polícia logo é mobilizada, eles conseguem prender, que não sei como era lá em Goiás, né, da onde você veio, mas em São Paulo nunca a polícia prende ninguém. Daí então o bandido era paraplégico, mas ele conseguiu fugir da polícia. Daí então você vê que não tem esforço nenhum do policiamento em realmente prender e nem da justiça fazer a justiça, né? Eu acredito que às vezes o policial até quer prender, mas sabe que vai ser solto logo em seguida. E daí acaba... vai ficar enxugando gelo. Não, né? Acaba relaxando. Exatamente. Porque não tem muito o que fazer. Aqui basicamente tem 3 polícias, que é a Camineira, que seria a Polícia Rodoviária, a Polícia Nacional, que seria, sei lá, a Polícia Militar, né? Isso. E tem os Lince, que são uma tropa de elite da Polícia Nacional. Exato. Lógico, tem alguns policiais, principalmente na estrada, que às vezes vê alguma coisa errada, quer um dinheirinho para não te multar. Isso a gente não pode fechar os olhos, né? Não tem... Isso daí tem esse tipo de corrupção, mas eu acho que perto do nível de corrupção que a gente acabou se acostumando, é uma coisa muito pequena. É, verdade. O policial, ele é gente também, tem gente boa, tem gente má, não dá para englobar tudo, né? E falar assim, ó, todos os policiais são assim, não são.
infelizmente, os poucos que são se destacam bastante, né? Eu confesso que eu nunca tive problema Também nenhum. não. Assim, às vezes o pessoal acaba esquecendo de acender o farol. Olha que engraçado, né? Bom dia. Bom dia. Que tal? É muito engraçado, né? Que é coisa que acho que eu não vi em São Paulo desde a década de 70. Não, eu que morava em cidade pequena, era raro esse tipo de coisa assim. Então, mas o pessoal, assim, o pessoal você vê, já é um senhor de mais idade e está trabalhando, está fazendo o trabalho dele, seguindo a vida dele, não tem nenhum fiscal querendo roubar as coisas dele. Exatamente. Então o pessoal é se segurança vira. também, né? Também é segurança, porque você confia na polícia. Exatamente. E você sabe, ele não... Tá, o que o governo vai cobrar de imposto desse senhor? Pois é. Daí então é absurdo. Daí então ele consegue viver, está vivendo de uma forma honesta, está fazendo as coisas dele e... Tá cuidando dele e o governo, tipo assim, tem um ditado que fala assim, muita ajuda quem não atrapalha. Exatamente. Então assim, só de o governo não atrapalhar já tá ajudando pra caramba. Já tá ótimo, não precisa fazer nada. E uma coisa que eu também achei muito interessante aqui, principalmente aqui em Encarnación, você vê aqui é um bairro mesmo, né? E tem pouco tempo que o bairro está sendo ocupado e tem essas tampas aqui, triangulares, né? Isso daqui é esgoto. Então, ou seja, toda essa área aqui, acho que justamente por estar próximo da represa, a cidade toda tem esgoto. Então você tem um nível de saneamento básico que muitas vezes você não tem nem em cidades importantes no Brasil. É verdade. Então tudo bem, é um país mais pobre, mas é aquilo que eu tinha te falado, né? Você vê pobreza, mas não vê miséria. Exatamente. É raro você ver um mendigo na rua, gente pedindo dinheiro na rua, é muito raro por aqui. E mesmo em Assunção também é raro. Aqui o que acontece? Você vê o pessoal vendendo alguma coisa na rua, né? O cara vende o limão, vende banana, na época do morango vende morango, né? Ali mesmo no final da Cabaleira, onde você vira à direita para ir para Iraçava, tem um senhorzinho que sempre fica vendendo milho, picadinho assim, ó. Ali já é o ponto dele. Todo dia ele vende milho ali. Então, e se você não comprar, ele não vai te xingar, não vai fazer cara feia. Eu comprei fiado esses dias lá. Não vai te ameaçar. Eu não devia falar esse vídeo, não, mas eu comprei fiado lá esses dias. Perguntei quanto que era 15 e eu só tinha 10. Aí eu fui e falei pra ele, não, é porque eu só tenho 10. Aí ele, depois você me dá 5. Não, eu falei, então tá. Então as pessoas confiam muito uma nas outras, né? Eu estava tendo a exposição ali no Sambódromo, né? Eu fui sábado e fui ontem também. E a gente deu uma passadinha lá ontem. Então, e daí teve um lugar lá que a gente pediu um churrasco, né? E daí a moça falou, pode já sentar que a gente leva lá. E depois veio o rapaz que estava realmente fazendo o churrasco, só para confirmar o que a gente tinha pedido. E ele ainda veio perguntar para a gente se a gente já tinha pago ou não. Daí então você vê que é muita confiança que eles têm, né, nas pessoas. As pessoas confiam muito uma nas outras. E eu acho que isso é muito bom também. Muito bom. Para fazer negócios, para qualquer outro tipo de coisa. Esse senhor que eu comprei o milho lá, é o milho cortadinho que chama choclo, né? Aí eu voltei lá depois para pagar. Aí eu parei o carro e chamei ele veio assim para vender, eu acho que ele não lembrava de mim. Ele nem lembrava que você estava devendo. Eu falei, fiquei devendo 5 mil aqui, tô te pagando. Rapaz, esse cara fez uma festa. Nossa, graças, não sei o que lá. Né? Voltando no assunto da polícia, olha só que interessante. É igual eu tô falando, eu sei que existem os problemas, eu ainda, graças a Deus, não tive nenhum problema, conheço pessoas que tiveram problemas, mas olha só que interessante, no dia daquela coisa da Coca-Cola lá de Natal, eu parei o carro, eu estava em dúvida se podia parar ou não no lugar que eu parei. Aí eu me dirigi a um policial lince que estava lá. Aí ele
todo mal encarado, né, assim e tal, e eu cheguei perto. Quando eu cheguei perto, sabe o que aconteceu? Ele abriu o sorriso e estendeu a mão para pegar na minha mão. Eu falei, ó, admiro muito o pessoal do BOPE do Brasil, mas eu acho que raramente um policial do BOPE ia estender a mão para Não, então, porque eles também, eu me ponho no lugar deles. Se ele te estende a mão, nesse momento que ele te estende a mão, ele fica vulnerável. O nível de tensão que se vive no Brasil, né? Pra você ver, a própria polícia já fica na... outra coisa, ontem a gente estacionou ali num lugar, e aí tava uma viatura da polícia parada na rua, assim, ó, bem no lugar que a gente estacionou, até achei que eu tava na contramão, não tava. Aí quando eu desci com a Bia e o Isaac para atravessar a rua, tava um movimento muito intenso. E os policiais estavam assim do lado. Sabe o que o policial fez? Foi pro meio da rua, parou o trânsito e mandou a gente passar. Eu falei, gente do céu. Também já passei por isso. E ontem também eu estava achando engraçado assim, quando eu estava andando por ali, que como está muito movimento agora na cidade, porque está na época de temporada, e o pessoal é acostumado a estacionar ali na Costaneira, mesmo onde não é permitido. Que é perto da rotatória ali, né? Isso, mesmo ali na frente do shopping, né? E daí o pessoal estava parando, sendo que tinha policiais ali, e eu vi os policiais estavam só apitando e falando para a pessoa tirar o carro de lá. Imagina que no Brasil eles iam perder a oportunidade de te multar, né? E ainda ia dar uma disciplinada, ainda falar. Não, é tipo assim, pelo amor de Deus, gente, não me entenda mal, eu não estou endeusando a polícia aqui não, a gente sabe que tem problema, mas assim, a experiência, é o que eu passei, não dá pra... Da mesma forma que eu não quero mentir para inventar coisas maravilhosas, também eu não posso denegrir o nome, né, sendo que não aconteceu comigo. Mas assim, teve um dia, Roberto, que eu tava ali na região da Costaneira, rapaz, eu devo ter andado bem uns 15 minutos com o farol apagado à noite ali. Eu tô sentindo um negócio estranho, porque o painel tava tipo assim, porque apaga a luz do painel também, né? Tava tudo muito escuro. Aí eu passei naquele parquinho infantil lá, fiz a volta assim, que dá pra fazer a volta, voltei. Aí tinha uma policial naquela faixa de pedestre ali. Eu passei de boa, ela olhou assim, né? Eu vi que ela olhou no carro, mas nem falou nada. Aí mais na frente eu falei, nossa, tô andando de farol apagado. Aí eu fui ligar e parou. Na estrada você teria sido parado. Com certeza. Aqui uma coisa interessante que eu não sei direito o que é, talvez você vai saber, são essas canaletas que tem em alguns lugares. É alguma nascente, alguma coisa? Eu vou chegar mais perto ali. Sim, tem lugares que são nascentes e daí então tem um fluxo aqui, ó, de água. Aqui mesmo tem, ó. Às vezes eles secam. Esgoto isso não também é porque é limpinha, né, a água. E isso também ajuda quando nós temos aqui tempestades tremendas, né? Muita água que cai. Isso é verdade. Então isso também ajuda a que a água flua rapidamente para não inundar. E as ruas empedradas também ajudam que a água se infiltre, né, na terra. Isso aí acaba entrando no quesito de segurança também. Não é segurança assim de crime, de coisa, mas porque o pessoal tem muito medo de alagamento aqui. Todo mundo me pergunta, aonde que alaga? Gente, aqui em Encarnação eu não sei o lugar que alaga. Em Encarnação é muito raro ter algum lugar que tenha algum alagamento. Agora, que nem Cidade del Este, sim, eles têm problemas. Mas aqui mesmo, alagamento, acho que, assim, pode ser que pontualmente um lugar ou outro, com uma chuva mais forte, que tem chuva forte aqui, pode ser que, sei lá, encharca, mas assim, alagar para cobrir casa, acho que não tem. Não, aqui não tem. O outro dia, acho que foi a última tempestade forte que teve, deve fazer uns 4, 5 dias. Teve uns 2 lugares que eu vi que tinha muita água, mas deu para passar com o carro de boa. Foi a única vez que eu vi a água realmente cobrindo a rua. Segunda-feira, lá na Avenida Cabaleiro, tinha chovido bastante, estava bem intensa. Eu nunca tinha visto a enxurrada daquele nível ali, sabe? Tava bem... Teve esse dia aí, realmente choveu muito e foi muito rápido. Choveu muito intensamente e muito rápido. Então, esse dia realmente eu vi em alguns pontos. Eu sei que, por exemplo, a Cidade del Este tem problema com alagamento, mas essas enxurradas que vêm mesmo, né? E Assunção também
O lençol freático é muito superficial e a cidade está até um pouco abaixo do nível do Rio Paraguai. Então tem lugares brota lá que fácil, são... né? Tem lugares lá em Assunção que são realmente problemáticos. Tá, aqui a gente não tem muita notícia assim, de região que realmente alaga. Mas você tocou num ponto importante aí, que é a questão das tempestades. Aqui chove, hein? Quando chove muito. Eu já peguei 2 tempestades tremendas na estrada. Eita. Vindo de Assunção para cá. Teve uma que foram, acho que 4 horas de tempestade ininterrupta e também a estrada não alagou, não teve nenhum ponto de alagamento na estrada, mas ficou assim bem complicado para dirigir tanto tempo naquela tensão, e eu estava esperando chegar na cidade ainda de dia. Como eu tive que diminuir velocidade pela intensidade. Tira a visibilidade, né? Complicado. Isso. E daí então eu acabei chegando só à noite, e aqui também tinha passado a tempestade e tinha até caído energia em vários pontos por causa da tempestade. Vento e água aqui ninguém pode reclamar, tem bastante. É bom falar para o pessoal ficar esperto. Outro dia, antes de construir aquele galpão do lado de casa ali, ó, você tinha uma visão muito boa ali da região do shopping, que eu olho lá, Roberto, tá formando um redemoinho, assim, ó, gigante. Eu falei, não, na minha vez vai ter um tornado. Não, porque teve na década de 30, eu acho, né? Teve um... Não, foi em 1926, tá fazendo 100 anos agora. Olha aí do tornado. Eu falo, caramba, justamente na minha vez vai dar o tornado. Já passou 100 anos, tá na hora de ter o outro. Só que, tipo assim, ele não chegou a descer, né? E, enfim... Eu acho que é um país muito plano, não tem tantas montanhas, né? Então eu não sei se isso acaba facilitando esse vento. Por isso que ali na costaneira venta muito. Mas assim, isso é mais na época de chuva mesmo. Durante o ano é bem tranquilo. Agora eu não sei, a gente tá perdido, Roberto? Estamos. Então vamos virar para cá. O meu senso de direção... Título... Eu também iria por aqui. Título do vídeo: saímos para gravar e nos perdemos no Paraguai. Nos perdemos em Encarnação. No bairro. Olha aí os meliantes ali, ó. Nem, gente. Eu queria morar em casa só para adotar uma criatura dessa. Essa daí é a nova geração já. Tudo da mesma cor. Né? É o que eu tô te falando, é difícil passar a sensação por vídeo, mas é muito agradável estar caminhando aqui, ó. E hoje o sol não tá tão agressivo, né? Nós estamos com sorte esse ano que não veio ainda nenhuma onda de muito calor, né? Mas a gente ainda tá no comecinho do verão, né? Porque quando faz calor de verdade. E quando faz frio também. Bom dia, que tal? Mas você sabe, Roberto, que eu pensava que aqui o que predominava era o calor e, assim, a sensação que eu tô tendo não, que é mais ou menos equilibrado. Assim, se você for contar as épocas do ano, não sei se todo ano é assim. Aqui a gente já está numa área subtropical, quase temperada, né? Daí então as estações são bem marcadas, né? O inverno é frio, o verão é quente e a primavera e o outono são estações intermediárias. Daí então é mais definido, né? Do que para São Paulo ou para Goiás, né? Não, Goiás... Tipo assim, só tem o nome da estação. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui para finalizar o vídeo. Vamos finalizar aqui na frente do seu futuro, da sua futura casa aqui. Não, então, a gente agora tá já nos acabamentos finais, estão colocando ainda algumas portas, os vidros já foram praticamente todos colocados, tem arremates de pintura, o resto está tudo pronto. Eu acredito que daqui 1, 2 semanas já vamos estar saindo daqui. Hoje eu tive que me segurar para não filmar aquele que já está quase pronto ali, mas eu falei, vamos esperar realmente terminar, né? Para mostrar certinho. Ó, o campo de futebol que o Roberto comentou é esse aqui, ó, que vai ser uma praça. Lá na frente tem um parquinho, eu já tinha até mostrado no outro vídeo, ó. Bem aqui, ó, tem um parquinho. E tem a possibilidade, né, Roberto, disso aqui virar um parque, né?
Isso, aqui como tem uma grande área de mata nativa, né? E é uma área municipal, nós recebemos também a informação que vai ser transformado num parque. Bom, se for um parque que dá para fazer caminhada e tudo, vai ser muito legal, né? Porque o clima é muito agradável aqui. Pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo. Mais uma vez eu quero te agradecer aí por ter aceitado o convite, né? Quando estiver pronto o sobrado, você me avisa pra gente vir mostrar. Te aviso, sim. Realmente vale muito a pena mostrar porque tá muito bom. Eu vou te falar que dos projetos que eu tenho visto no Paraguai de duplex, posso falar até de apartamento também, não é um apartamento, é um sobrado, é um duplex, né? Mas eu tava falando com o Roberto, um dos melhores que eu já vi até agora na questão do layout, da divisão dos cômodos. O aproveitamento o aproveitamento, né? Aquele lavabo foi, nossa, aquele lá foi golpe de mestre, aquele lavabo lá, né? Ganhou muito espaço, aonde ia ficar o lavabo, e o próprio lavabo ficou bem grande, né? Ficou bem espaçoso, é isso aí. Mas tá bom, Roberto, quero te agradecer. Tá, muito obrigado. Por aceitar o convite. Agradeço. É sempre um prazer estar conversando com você aí. Tá? Espero que a gente tenha mais oportunidades aí. Se Deus quiser. Pra gravar junto. Obrigadão. Tá, pessoal, obrigado. Até mais. Tamo Tchau. junto.